Professor, o objetivo desta apresentação é caracterizar os níveis tróficos encontrados na natureza e destacar algumas relações entre os seres vivos, utilizando como cenário a savana africana. Apresentamos a seguir algumas sugestões de detalhes que podem ser relembrados durante a apresentação. À medida que a câmera se aproxima do planeta Terra, comente que a preservação da natureza, a sobrevivência das espécies e a utilização dos recursos ambientais de maneira sustentável dependem, antes de tudo, do estudo das características dos seres vivos e da compreensão das funções que cada espécie exerce no seu meio ambiente. Ao surgir na tela o continente africano, informe que o ambiente ali observado faz parte de um bioma do tipo savana e que existem outras áreas semelhantes a essa no planeta, como, por exemplo, o Cerrado brasileiro. Caracterize o ambiente da savana, destacando a vegetação formada por arbustos, árvores de pequeno porte e grandes áreas cobertas por gramíneas. Comente os longos períodos de estiagem, durante os quais muitos animais migram para outras regiões em busca de água e alimento. Ao longo da exibição, relembre os conceitos básicos de ecologia. Uma população é formada por indivíduos da mesma espécie habitando uma mesma região. No vídeo, há diversos exemplos, tais como as zebras, as hienas, os leões e os gafanhotos. Uma comunidade consiste em populações de diferentes espécies habitando a mesma área, como mostra a cena do guepardo observando as gazelas e as gramíneas. Um ecossistema é um ambiente como um todo, compreendendo todos os fatores bióticos e abióticos que atuam sobre uma determinada região. Ressalte que todas as espécies observadas nesse ambiente também sofrem influência do meio abiótico, que na savana resulta em um clima seco e em temperaturas elevadas. Apresente os diferentes níveis tróficos. Os produtores, também chamados de autótrofos, consistem em um nível trófico formado por seres vivos que produzem seu próprio alimento por meio de um processo bioquímico chamado fotossíntese. Este nível trófico é representado pelas plantas e pelas algas. Elas utilizam a água, o gás carbônico e a energia da luz como matérias-primas para a produção de carboidratos, moléculas que suprem suas necessidades energéticas. Os consumidores ou heterótrofos formam um nível trófico de organismos que não produzem os seus próprios alimentos e precisam se alimentar de outros seres vivos para sobreviver. Há diversos níveis tróficos de consumidores e cada um deles é caracterizado pelo nível trófico do seu alimento. Os consumidores que se alimentam diretamente dos produtores são considerados consumidores primários, como os gafanhotos, as zebras e as gazelas da savana, que se alimentam do capim. Os que se alimentam de consumidores primários são considerados consumidores secundários, tais como a aranha, que se alimenta de gafanhoto, e o guepardo, os leões e as hienas, que se alimentam de zebras e gazelas. Os que se alimentam de consumidores secundários são os consumidores terciários ou de terceira ordem, como o pássaro ao comer aranha. Classifique os consumidores quanto a seus hábitos alimentares. Os consumidores que se alimentam somente de produtores são considerados herbívoros, como os gafanhotos, as gazelas e as zebras. Já os que se alimentam somente de consumidores são considerados carnívoros, como a aranha, o guepardo, os leões e as hienas. Os que comem tanto produtores quanto consumidores são os onívoros, como o pássaro presente na animação, que se alimenta da aranha, mas também de frutos e sementes.
mostra que nesse ambiente é frequente a ocorrência das relações ecológicas predatórias em que uma espécie se alimenta de outra espécie. À primeira vista, esse tipo de relação é prejudicial para a presa. No entanto, o predatismo é um mecanismo de controle, pois o crescimento exagerado da população de presas poderia provocar escassez dos recursos alimentares do ecossistema, causando muitos prejuízos. Além disso, a predação é um mecanismo de seleção natural dos indivíduos mais adaptados ao meio. Chame a atenção para outro tipo de relação ecológica, a competição. Na competição, ocorre disputa entre espécies ou até mesmo dentro de populações de uma espécie por fatores como alimento, território ou fêmeas. Ao longo do tempo, a competição também é uma forma de seleção natural que favorece a sobrevivência de predadores e presas com estratégias apuradas na arte da caça e da fuga. Diferencie cadeia alimentar de teia alimentar. A cadeia alimentar representa uma única opção linear de alimentação, da qual o indivíduo se alimenta de um anterior e serve de alimento a um outro posterior. A teia alimentar é formada por um conjunto de cadeias alimentares, revelando diferentes opções de alimentação para os seus participantes. O nível trófico dos decompositores é formado por bactérias e fungos, organismos que deterioram a matéria orgânica e reciclam os nutrientes, os quais são devolvidos ao meio ambiente e reutilizados pelos produtores. E mesmo o leão, um predador de topo de cadeia alimentar, é inerte ante a esse processo.